Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E nós vamos considerar aqui brevemente o tema: quem guia o povo de Jeová hoje em dia? Quem guia os verdadeiros cristãos hoje em dia, né? Como Jeová guia o seu povo nos dias atuais? Será que ele usa uma organização religiosa? Será que ele usa uma organização religiosa que foi fundada há pouco tempo? Será que ele usa um grupo de homens para dar o alimento no tempo apropriado para os cristãos? Quem Jeová usa para guiar o seu povo? Vamos ver o que a Bíblia diz? Então nós vamos recorrer aqui às Escrituras Sagradas e nós vamos ao texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. E a Bíblia diz assim: há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Agora, no fim destes dias, ele nos falou por meio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez os sistemas de coisas. Vamos focar atenção aqui nesse texto, embora a resposta à pergunta quem ou o que Jeová usa para guiar o povo dele hoje em dia possa ser dividida em diversas partes. Vamos focar atenção aqui numa das partes, num dos recursos que Jeová Deus usa para guiar o seu povo. Então o texto de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que agora, no fim destes dias, ele nos falou por meio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas. Então, vamos em partes, Primeiramente, no versículo 1 diz que há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, lá no passado, Deus usou homens para falar com o povo, para transmitir sua mensagem, para ajudar na direção da adoração verdadeira lá no passado. Por exemplo, em Êxodo capítulo 24, versículo 3, diz lá: então Moisés foi ao povo e relatou todas as coisas, todas as palavras de Jeová, de todas as decisões judiciais, e todo o povo respondeu com uma só voz: estamos dispostos a fazer todas as coisas que Jeová nos falou. Então Jeová usava ali, naquela época, Moisés como seu porta-voz. Números 12, 8, por exemplo, diz: falo com ele face a face, abertamente, não por enigmas. E ele vê a aparência de Jeová. Por que então vocês não temeram falar com o meu servo contra Moisés? Então, as pessoas que Jeová usava para guiar o povo dele lá no passado eram pessoas com quem ele tinha uma relação direta, com quem ele se comunicava diretamente. Pessoas que recebiam instruções diretamente da parte de Jeová. Não eram pessoas que tinham ideias pessoais, que simplesmente pensavam assim: eu acho que isso é verdade e vou transmitir para o povo, como se fosse de Jeová. Não. Eram pessoas que tinham credenciais. Eram pessoas que foram designadas diretamente por Jeová, que recebiam instruções de Jeová, quer através dele diretamente, boca a boca, face a face, como ele disse em relação a Moisés, quer através de anjos, quer através de sonhos, por inspiração divina. Deu para entender? Jeremias 7, versículo 25 diz: desde o dia em que os antepassados de vocês saíram da terra do Egito até hoje, por isso eu enviava a vocês todos os meus servos. Jeová falando. O próprio Jeová dá a credencial dos seus servos. Os meus servos, os profetas, eu os enviava dia após dia, vez após vez. Era Jeová que enviava Jeremias, Isaías, Abacuque, Ageu, Amós, os profetas citados lá nas escrituras hebraicas. Era Jeová quem designava. Não eram homens que diziam assim: eu fui designado em 1919, agora vocês têm que obedecer tudo o que eu falar como verdade. Não, nessa lorota não. Os verdadeiros profetas de Jeová eram designados pelo próprio Jeová. Eles tinham as credenciais de Jeová. Eles tinham a inspiração do Espírito Santo. Deu para entender aí? Então, há muito tempo, Jeová usou homens inspirados por ele. Homens designados por Jeová para guiar o seu povo. Antes que alguém diga assim: mas lá no passado Jeová usou homens imperfeitos e hoje hoje todos nós somos imperfeitos. Qualquer um pode se levantar e falar: eu fui designado em 1919, eu fui designado em 1935, eu fui designado em 1919 e agora eu sou o porta-voz de Jeová. Pronto. Não é isso não. A adoração de Jeová não é bagunça, não. É por isso que tem um monte de religião que se autoproclama a organização verdadeira. Nós somos o povo verdadeiro de Deus. A única organização verdadeira somos nós. É muito fácil fazer isso.
Muito fácil. E aí, continuando agora no versículo 2, né, que diz: agora no fim destes dias, ele nos falou por meio de um filho. Sobre isso, nós podemos citar Mateus capítulo 17, versículo 5, que diz assim: ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os encobriu, foi na transfiguração que Jesus estava lá no monte, Jesus junto com Pedro, João e Tiago. E aí ele foi transfigurado na frente deles, né? E aí naquele momento ali uma nuvem o encobriu, né? Assim numa visão milagrosa, apareceu ali, teve a presença de Moisés e de Elias. E aí uma nuvem encobriu a ele, a Jesus, e uma voz saiu e disse, vinda do céu, né, da nuvem ali: este é meu filho amado, a quem eu aprovo, escutem-no. Então os verdadeiros discípulos de Jesus devem escutar a voz de Cristo. Devem escutar a voz de Cristo, que claro, naturalmente está nas Escrituras Sagradas, né? Deuteronômio 18, versículo 15 diz assim: Jeová seu Deus fará surgir, Moisés falando para o povo, Jeová seu Deus fará surgir para você, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Vocês devem escutá-lo. O escutá-lo aqui no imperativo significa acatar todas as coisas que ele falasse e ensinasse. Não era apenas ouvir, o ouvido de mercador, de ouvir apenas. Não, escutar ali implica a ação de ouvir, absorver e obedecer, acatar. Marcos 9, versículo 7 diz: tornou-se uma nuvem cobrindo e uma voz saiu: este é meu filho amado, escutem-no. A referência. Lucas 9, 35 faz a referência também. Atos 3, 22, 23 diz: realmente Moisés disse: Jeová seu Deus fará surgir para vocês dentre seus irmãos um profeta semelhante a mim. Escutem tudo o que ele lhes disser. Sim, todo aquele que não escutar esse profeta será completamente destruído dentre o povo. Então a nossa vida eterna, a nossa salvação, está implicitamente ligada, diretamente ligada ao fato de nós escutarmos a Cristo. Ou seja, ouvir, absorver os ensinamentos dele, das Escrituras Sagradas, e obedecer. Hebreus 2, versículo 3 diz: como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grandiosa? Pois ela começou a ser anunciada por meio do nosso Senhor e nos foi confirmada por aqueles que o ouviram, ou aqueles que escutaram o que Jesus falou e passaram adiante. Jesus é chamado ali também de herdeiro de todas as coisas. O Salmo 2, versículo 8 diz: peça-me e eu lhe darei nações como herança. O Salmo 2 é uma referência ao prometido Messias, chamado também Cristo e ungido, Jesus, naturalmente. Peçam-me e eu lhes darei, peça-me, no caso profeticamente sobre Jesus, né? Peça-me e eu lhe darei nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. O texto diz também que Jesus criou todo o sistema de coisas, criou todas as coisas. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas vieram a existir por meio dele. E sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que veio a existir veio, naturalmente, por meio de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz: para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós existimos para ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. Colossenses 1, versículo 16 diz: pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas vivas e as coisas invisíveis. Quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Portanto, ele é o herdeiro de todas as coisas, como disse Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Jesus, então, é aquele que Jeová usa para guiar o seu povo. Assim como ele usou lá no passado, disse Hebreus 1, homens designados por Jeová, inspirados por ele, com credenciais para liderar, Jeová designou Cristo, Jesus, como o cabeça da congregação, diz Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23.
E por isso que eu também, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, e no amor que demonstram para com todos os santos, não paro de dar graças por vocês. Continuo a mencioná-los nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação, referente ao conhecimento exato dele. Ele iluminou os olhos do coração de vocês, para que saibam a que esperança ele os chamou. Quais são as gloriosas riquezas que ele reserva como herança para os santos? E como é extraordinária a grandeza do seu poder em nós, crentes. Essa grandeza é demonstrada na atuação da sua poderosa força, que ele usou com relação a Cristo, quando o levantou dentre os mortos e o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e todo nome que possa ser dado, não só nesse sistema de coisas, mas também no que virá. Sujeitou-lhe também todas as coisas debaixo dos pés e o fez cabeça sobre todas as coisas no que se refere à congregação, que é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo completa todas as coisas. Por ser o cabeça, diz Colossenses 1,18, da congregação, Jesus também tem o direito de criar regras e exigir que elas sejam obedecidas, como diz Colossenses 1, 18 e 20. Jesus é o cabeça da congregação cristã, é aquele que guia, é a mente que deve direcionar todos os passos dos verdadeiros discípulos. Quando fala congregação aqui, não estamos referindo a um lugar geográfico. Você pode dizer, aquela congregação que fica ali, aquele lugar ali, né? Não, congregação são todos os discípulos de Jesus em qualquer lugar que estiver. Pode estar um aqui no Brasil, um outro lá nos Estados Unidos, o outro lá no Japão, o outro lá na França. E ainda assim ser a congregação de Cristo. Então Jesus é o cabeça da congregação. É aquele que Jeová usa para guiar o seu povo. Mas naturalmente nós vamos falar também, mais para frente, em outros vídeos, sobre a atuação do Espírito Santo e também do papel da Bíblia, a palavra de Deus, como Jeová usa para guiar o seu povo. Ainda sobre Jesus no papel daquele que guia o povo dele, Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou o superintendente, o presbítero, para pastorearem a congregação. Então, existem aqueles que atuam muitas vezes como um pastor cuidando das ovelhas, e é o Espírito Santo que os motiva a agir assim, para dar consolo, para dar instrução, para dar ajuda em sentido espiritual, e eles atuam então como pastores. Eles não estão ali atuando como se fossem os cabeças da congregação, mas o Espírito Santo os motiva para que eles tenham uma postura como um pastor cuidando de uma ovelha doente. E a Bíblia diz então que todos esses, as ovelhas que pertencem a Cristo, ele comprou com o sangue do próprio Filho. Deus, no caso, o Pai, Jeová, comprou, todos nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Portanto, nós somos pertencentes a Cristo. Uma vez que aceitamos ser cristãos, nos tornamos crentes, seguidores de Jesus, nós aceitamos sermos propriedades de Jeová e de Cristo, porque nós fomos comprados com o sangue dele, com a vida que ele deu como resgate. Ele é o principal método ou recurso que Jeová usa para guiar o seu povo. Naturalmente, ele também usa o Espírito Santo e a Bíblia. Sobre esses falaremos nos vídeos mais para frente. Quero agradecer a atenção aqui brevemente sobre essa breve consideração. Falamos então como Jeová guia o seu povo hoje em dia. Ele usa Jesus como cabeça da sua congregação cristã, que está espalhada em toda a terra habitada por meio de pessoas que são seguidores de Jesus em todo lugar, em qualquer lugar que você possa imaginar. Quem reconhece os que pertencem a Jeová é o próprio Jeová e o próprio Cristo. Eles é que sabem quem são os seus discípulos e quem não. Nós temos o papel de nos esforçar em querer, demonstrar as características de um discípulo de Jesus. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus são reconhecidos por ele, pelo próprio Jesus. Ele é que julga, é ele que determina quem é verdadeiro ou não discípulo. Nós precisamos apenas fazer a nossa parte, manifestar características dos verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus. Agradeço então a atenção de vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.